Boa noite, essa é a parte 3 do livro Direito Administrativo Descomplicado, 27ª edição de Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo, no tópico que se trata dos poderes e deveres administrativos. Então aí falamos recapitulando, sobre a indisponibilidade e a supremacia do interesse público como poderes administrativos e sobre os deveres administrativos. Falamos sobre o poder-dever de agir, de eficiência, de probidade, de prestar contas. Também falamos aqui falando sobre o poder vinculado, que são aqueles é o poder que a administração pública tem sobre a prática de atos administrativos que precisam estar expressamente legais. E aí falamos de 3 palavrinhas que sempre são elementos vinculados a este poder vinculado, que é a competência, a finalidade e a forma. A competência, quem faz, a finalidade, qual é a finalidade daquilo e a forma de ser feito. Isso sempre é feito pelo poder vinculado, que só pode ser feito pela administração pública, aquilo que está dentro da lei. E aí falamos um pouquinho do poder discricionário. Poder discricionário esse que tem aí uma valoração de que de um poder que a administração pública pode, de acordo com a sua conveniência e disponibilidade, verificar dentro dos requisitos legais aquilo que é melhor para o interesse público. E aí temos aí 2 palavrinhas importantes, que é a proporcionalidade e a razoabilidade como parâmetros, de verificação desses limites legais, desse poder discricionário, contra arbitrariedades essas que podem levar o ato a ser anulado, certo? Mérito, não um controle de mérito administrativo, mas de um ato ilegítimo que deve ser anulado quando não preza por observar a razoabilidade e a proporcionalidade dentro do poder discricionário. Lembrando que o poder discricionário não é porque é discricionário que não precisa verificar a lei. Ele também, dentro do poder discricionário, ele deve estar vinculado à lei e ao interesse público. Então, seguindo aqui na página 279, a leitura. Assim, o controle da discricionariedade pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser entendidos dessa forma. Quando a administração pratica um ato discricionário além dos limites legítimos de discricionariedade que a lei lhe conferiu, esse ato é ilegal. Um dos meios efetivos para verificar a sua ilegalidade é a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade. Ainda que a administração alegue que agiu dentro do mérito administrativo, pode o controle de razoabilidade e proporcionalidade demonstrar que, na verdade, a administração extrapolou os limites legais do mérito administrativo, praticando, por isso, um ato passível de anulação, controle de legalidade ou de legitimidade, e não um ato passível de revogação. Então, falamos de anulação e nunca de revogação nesse sentido aqui. Não revogação. Porque revogação seria um controle de mérito, de oportunidade e conveniência. Não estão controlando o mérito, a oportunidade e a conveniência. Está dizendo que esse ato ele é anulado e ilegítimo, porque ele não atenta, não verifica a proporcionalidade e a razoabilidade, eles extrapolam. De oportunidade e conveniência administrativa, que é sempre exclusivo da própria administração pública.
A esse respeito, vem a proposta da bela passagem que lavra o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, querido professor Celso Antônio Bandeira de Melo, e que diz assim, nas suas palavras: não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade o mérito administrativo, isso é, o campo da liberdade conferido pela lei à administração pública, aquele ente político que foi investido pelo cargo, aquele ente servidor público que passou no concurso público, ele tem um poder, Então, esse aqui, não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade esse mérito administrativo, isso é, o campo da liberdade conferido pela lei à administração para decidir-se, segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade, tal não ocorre porque a sobredita liberdade é liberdade dentro da lei. É liberdade sim, mas é liberdade dentro da lei. Vale dizer, segundo a possibilidade nelas comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal, desbordante dos limites nela admitidos. Isso nas palavras do professor Celso Antônio Bandeira de Melo. Muita vez não é feita a distinção precisa entre dois princípios citados. Pensamos ser frequente os administrativistas associarem o princípio da razoabilidade às necessidades de adequação e necessidade. Razoabilidade, adequação e necessidade do ato ou da atuação pública. Assim, não basta que o ato tenha uma finalidade legítima. É necessário que os meios empregados pela administração sejam adequados à consecução do fim almejado, ou seja, os meios que devem ter efetiva possibilidade de levar o resultado pretendido. E que sua utilização, especialmente quando se trate de medidas restritivas ou punitivas, sejam realmente necessárias. Isso porque qualquer restrição a direitos dos particulares só é legítima na estrita medida de que seja necessária ao atendimento do interesse público. Qualquer restrição acima dessa medida é excessiva. Qualquer medida acima dessa medida é excessiva, desnecessária e, portanto, ilegítima. Certo? O postulado da proporcionalidade é importante, sobretudo no controle dos atos sancionatórios, atos punitivos, especialmente nos atos da polícia administrativa, que são atos administrativos exercidos pelo poder público. Com efeito, a intensidade e a extensão do ato sancionatório devem guardar relação de congruência com a lesividade e a gravidade da conduta que se tenciona reprimir ou prevenir. A noção é intuitiva. Uma infração leve deve receber uma sanção branda. A uma falta grave deve corresponder uma punição severa. Em síntese, o poder discricionário, como qualquer poder administrativo, só é legítimo quando exercido nos limites explícitos na lei, ou implicitamente dela decorrido. No delineamento de tais limites assumem grande importância os princípios administrativos especialmente postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. A atuação fora dos
referidos limites é ilegal ou ilegítima, e não meramente inoportuna ou inconveniente. A atuação fora dos limites legais é ilegal ou ilegítima. Não há que se falar que ela seja inoportuna ou inconveniente, porque isso aqui é coisa de mérito, implicando, portanto, na anulação do ato pela própria administração que praticou, ou desde que provocado pelo Poder Judiciário. Aí falamos agora de poder hierárquico. Então, que dentro dessa seiva aqui nós falamos de poder vinculado, poder discricionário, limites ao poder discricionário, e agora estamos falando de poder hierárquico, dessa hierarquia. Hierarquia caracteriza-se pela existência de níveis de subordinação entre órgãos e agentes, sempre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Deve frisar que subordinação só existe no âmbito de uma pessoa jurídica. É estabelecida entre agentes e órgãos de uma mesma entidade, verticalmente escalonados como decorrências do poder hierárquico. Relações de natureza hierárquica, isto é, relações superior-subordinados, são típicas da organização administrativa. Não há hierarquia, entretanto, entre diferentes pessoas jurídicas, nem entre poderes da República, nem mesmo entre administração e administrados. Não há hierarquia entre administração e administrados. Estou repetindo. Relações de natureza hierárquica, isto é, relações superior-subordinado, são típicas de organização administrativa. Então, essa hierarquia, ela é de organização e não de quem manda mais. Entretanto, dentro dessas... Estou lendo de novo esse parágrafo, porque esse parágrafo é importantíssimo para quem advoga. Não há hierarquia, entretanto, entre diferentes pessoas jurídicas, nem entre poderes da República, nem entre administração e administrados. Dessa forma, podemos ter que a hierarquia entre órgãos, agentes no âmbito interno da administração direta do Poder Executivo, ou hierarquia entre órgãos e agentes no âmbito interno de uma autarquia. Diferentemente, não pode existir hierarquia, por exemplo, entre agentes e órgãos administrativos. Não tem. O agente, ele é subordinado do órgão, não. É sim uma questão de hierarquia por organização. Então, diferentemente, não pode existir hierarquia, por exemplo, entre agentes e órgãos administrativos do Poder Legislativo. De um lado, os agentes e órgãos do Poder Executivo. De um lado, e agentes e órgãos do Poder Executivo de outro. Então, não há essa subordinação entre os três poderes. Tampouco haver hierarquia, ainda exemplificando entre órgãos e agentes da administração direta de um lado e entidades e agentes da administração indireta de outro. Cabe mencionar de passagem que a doutrina usa o vocábulo vinculação para se referir à relação não hierárquica que existe entre a administração direta e as entidades da respectiva administração indireta. Então, existe uma vinculação não hierárquica, por exemplo, de entidades que prestam serviço público, como terceirizadas, por exemplo, da administração direta dos entes públicos, que existe entre a administração direta e as entidades da respectiva administração indireta. A existência de vinculação administrativa fundamenta o controle que os entes federados, União, quem são os entes federados? União,
estados, DF e município exercem sobre suas administrações indiretas o chamado controle finalístico, tutela administrativa ou supervisão, menos abrangente do que o controle hierárquico, porque incide apenas sobre aspectos em que a lei expressamente preveja. Assim, a relação entre uma secretaria e uma superintendência no âmbito de um ministério não é de subordinação. A relação que existe entre União e suas autarquias, fundações públicas e sociedades de economista é de vinculação, ou seja, não hierárquica. Sempre que falamos de vinculação, pensaremos em não hierárquica. A doutrina em geral aponta como decorrência do poder hierárquico as prerrogativas exercidas pelo poder superior sobre os seus subordinados de dar ordens, fiscalizar, controlar, aplicar sanções, delegar competências e avocar competências. A prerrogativa de dar ordens, também referida como poder de comando, permite que o superior hierárquico assegure o adequado funcionamento do serviço sobre sua responsabilidade. Para tanto, não só dá ordens verbais ou escritas a subordinados determinados, como também edita, assim, os chamados atos administrativos ordinatórios, por exemplo, ordens de serviços, portarias, instruções circulares internas, que obrigam indistintamente todos os agentes subordinados que devam executar as tarefas neles disciplinadas. Os servidores públicos têm o dever de acatar e cumprir as ordens de seus superiores hierárquicos, um dever de obediência, exceto quando manifestamente ilegais. Até mesmo para isso tem exceção, porque quando o ato for ilegal, você não pode obedecer o servidor público. Hipótese em que surge para o destinatário da ordem o dever de representar. Vou deixar quieto. Não, tem o dever de representação contra a ilegalidade, conforme preceitua no caso dos servidores federais da Lei 8.112 de 90, artigos 116, 9º e 12º. Poder-dever de fiscalização estritamente diz respeito ao acompanhamento permanente pelo superior da atuação de seus subordinados. Corolário da fiscalização é o poder de controle. Com efeito, o mero acompanhamento da atuação dos subordinados, nenhuma serventia teria se o superior não pudesse controlar essa atuação, mantendo os atos que devam ser mantidos e extinguidos. Os atos ilegais devem ser extinguidos, inadequados, inconvenientes, inoportunos. Então, esse controle, esse poder de controle, de fiscalização também é exercido.